Fala, meu lindo, minha linda! Olha, nós estamos em São Paulo e esse é o Mentoria de Vida e eu tenho uma palavra de Jesus para você. Nós estamos dentro de uma semana, de algumas semanas, debaixo de um tema principal. E esse tema principal é: não repita isso em 2026. Nós estamos no final de 2025, a gente está nos últimos minutos, já está acabando. Mas agora é uma nova estação, é um novo tempo, é uma nova jornada proposta para a nossa vida. E que nós temos a possibilidade de fazer algo novo, de viver algo completamente novo. Ou talvez terminar mais um ano contando as mesmas histórias, tropeçando nas mesmas pedras, vivendo a mesma realidade. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que algumas coisas que estavam paralisando você serão retiradas da sua vida e uma nova estação vai começar. Amém? Olha, a gente está no Mentoria de Vida e toda quinta-feira tem uma palavra de direcionamento, uma palavra mais séria, uma palavra que vai direto ao encontro, talvez daquilo que você precisa de maneira urgente. E para você não ficar de fora, lembre-se, todas as semanas tem uma palavra de Deus para você por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra para você, toda quinta tem o Mentoria de Vida. E também no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança, uma palavra de Jesus para você começar o seu dia. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, sim, nós temos uma comunidade, você não sabia? É só clicar no link que está na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a mensagem. Amém. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Quem é pai de menino? Levante a mão. Quem é pai de menina? Levante a mão. Os dois. Tem gente que é os dois. É tenso. Deus me deu o primeiro filho, João, fase fácil do videogame, um lord, um gentleman, falou, tá falado, apontou, ele vai. Aí Deus deu Noah. Deus falou: agora está na hora de evoluir, vou te dar alguém parecido com você. Aí, irmão, começou as crises. Recebi a mensagem de um pai de uma menina do colégio essa semana dizendo: quero saber essa parada aí que o Noah prometeu para minha filha. Falei: prometeu o quê? Falei: prometeu que vão casar e que ele vai dar um carro para ela. Falei: sério? Meu Deus. Aí encontrei ele agora no dia da semana da leitura que teve lá, chamei ele de compadre. Falei: lindo, o problema é teu, porque aqui está apaixonado cada dia por uma menina na escola e eu não sei o que eu faço mais. Só que agora está resistindo. O pai da Sofia, aliás, um abraço. Ele está seguindo fiel no sua paixão. E aí, quando eu pensei que tudo estava calmo demais, Deus me deu a Serena. E a Serena é eu, Super Saiyajin. A Serena, eu estou entendendo que a Serena tem coisas que não adianta falar, tem que deixar acontecer. Por um exemplo, não sobe aí, porque vai cair. Então ela sobe para testar a física e ela cai. E eu só estou chegando na parte aonde eu digo: viu? Eu avisei. Com Deus na nossa realidade é muito parecido. Tem gente que Deus manda
e a pessoa obedece. Tem gente que Deus manda, demora um pouco para obedecer, mas obedece. E tem gente que Deus manda raio, anjo, profeta, querubim, serafim, o céu inteiro, e ele diz não, nada. Confia, deixa para o Pai, eu sei o que eu estou fazendo. E aí a vida dá muito errado, sai tudo do controle. E aí chama Deus desesperado, dizendo: Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus, ele deveria dizer o que a gente disse: viu? Eu avisei. E é nisso que a gente começa essa palavra de hoje. Às vezes, nós estamos tentando negociar com Deus caminhos que já nos foram apresentados há muito tempo. E ainda estamos tentando fazer aquilo que a gente quer. Ainda estamos tentando ignorar tudo aquilo que Deus já falou. E eu aprendi uma expressão na época que estava na escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo diz isso: dando murro em ponta de faca. Deus fala para Paulo: Paulo, duro é para ti que recalcitra contra os meus aguilhões. E eu quero que você caminhe comigo nisso hoje. O texto que veio ao meu coração está em Samuel, capítulo de número, deixa eu confirmar para não falar errado, capítulo de número 15, versículo de número 22, que diz o seguinte. Eu vou na segunda parte, na parte B, ok? Samuel está dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Grava isso aqui, por favor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga você, para você não esquecer, diga. Agora fala para o lado, fala para o irmão. E tem gente que não vai nem adiantar isso também. Você sabia disso? E essa aqui é a coisa doida do ser humano. Você vai ouvir: obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou falar 60 vezes na mensagem. E você vai dizer: oh meu Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí alguém vai dizer para você: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí segunda-feira você vai dizer: sacrificar é obedecer. O que eu aprendo nisso é que é o que a palavra chama de dura cerviz. O que é alguém de dura cerviz? É alguém difícil de corrigir, difícil de colocar no plumo, sabe? Eu não sei se você já viu isso, mas eu tenho uma das mensagens mais antigas minhas, muito antiga, que é a mensagem do jumento. O jumento que Jesus subiu e entrou em Jerusalém. Quem já ouviu essa mensagem? Quem nunca ouviu a mensagem do jumento? Levante a mão. Amém. Talvez hoje você vai entender que você é o jumento. Mas é um paralelo bem rápido para você entender. O jumento, para ser montado, ele precisa ser domado. Ele precisa ser colocado em um estágio de submissão, para que então ele possa ser montado, e aquele que montar o jumento dar direção a ele. Entende? Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu naquele jumento, aquele jumento nunca tinha sido montado. O que é muito impressionante. Imaginar que um jumento que nunca tinha sido montado, Jesus chegou, montou, subiu e entrou em Jerusalém. E os desafios eram grandes, porque a Bíblia diz que enquanto ele entrava, as pessoas jogavam tapetes, e o jumento é um animal assustado por sua natureza. Mas a Bíblia vai dizer que ele entrou, ele não deu coice, ele não jogou Jesus para longe, porque claramente a natureza de Jesus ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Mas tem gente que é impressionante. Passa ano, vem ano,
não muda. Mesma maneira de agir, mesma maneira de falar, ainda ferindo pessoas com as mesmas palavras, ainda tratando as pessoas do mesmo jeito, ainda com as mesmas posturas, não evolui. Não me leve a mal no que eu vou dizer, mas você conhece pessoas que a vida passa, experiência, sabe, muita coisa já aconteceu, mas a pessoa ainda é igual. A vida já deu milhares de oportunidades e a pessoa não vai. O caminho está aberto, a porta está escancarada e ele não entra pela porta. Então tem pessoas que escolhem sacrificar ao invés de obedecer. É como aquele que prefere carregar com orgulho o controle e junto com o controle as frustrações, do que deixar Deus controlar e abrir o mérito das suas capacidades para dar a glória para aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E sabe, quando você vive uma vida com Deus, a primeira coisa que desaparece da equação é o mérito. Não é por quem você é, não é pelo quão bom você é por quão maravilhoso Cristo é. A graça se aperfeiçoa quando nós entendemos que não somos nada se não for a misericórdia de Jesus em nós, operando e fazendo milagres. Mas a questão importante é, nós preferimos essa realidade. E isso é a maior loucura, a maior insensatez. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. E eu quero que você grave essa história para lembrar quando for necessário para a sua vida. A Bíblia diz que ele estava na condição de perseguir os cristãos. Você consegue imaginar que o apóstolo Paulo, que escreveu todas as cartas que nós conhecemos, de Atos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Colossenses, esse cara era um perseguidor de cristão. Esse cara que foi o maior expoente da pregação da igreja primitiva, ele era alguém que perseguia os cristãos. E aquela verdade que ele perseguia, um dia o dominou por completo. Só que o interessante é que as coisas como acontecem com Paulo são extremamente pedagógicas. E essa é a parada que eu queria alertar você para 2026, enquanto dá tempo. Grava o que eu vou te dizer. Paulo está indo para Damasco, no seu cavalo, quando a Bíblia diz que uma luz o cegou e ele caiu, e a voz que ele ouviu foi: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade era Saulo. Por que me persegues? Aí a palavra de Deus, Deus está falando, Deus diz: duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E por isso que eu falei no começo da mensagem, eu aprendi isso aqui na escola bíblica dominical. Recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é uma ferramenta que o cavaleiro usava para tocar os animais, para que os animais seguissem o caminho. Então quando o animal não queria seguir, ele dava coice. Isso é recalcitrar. Então toda vez que ele dava coice contra o aguilhão, quem se machucava era ele. Então deixa eu te falar uma parada e grava isso que eu estou te dizendo. Quando você não obedece, quem sofre é você. Quando você não avança, quem sofre é você. Quando você ouve aquilo que Deus tem para você com clareza, com objetividade, e mesmo assim você não faz, quem sofre é você. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Só que aí que está. Tem gente que vai viver a vida toda e Deus não vai derrubar do cavalo. A minha oração é que Deus derrube todos do cavalo. Que Deus me derrube do cavalo, se necessário for, para que eu não prossiga 1 metro sem a direção de Deus, ou agindo contra a vontade de Deus. Só que com Paulo, a Bíblia diz que o Senhor o derrubou e ele caiu. E às vezes a nossa oração precisa ser exatamente essa. O que é estranho é: Deus me derruba do cavalo. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido a gente cair do cavalo, quanto mais rápido
a gente sofrer. Eu entendo, lembra que eu falei para você que não ia ser muito fácil, que essa palavra não é o tipo de coisa que a gente quer ouvir, porque o que a gente quer, não, Deus vai fazer, pode seguir, que nada vai acontecer. Não, irmão, é preferível que aconteça agora, é preferível que aconteça nesse momento, do que você andar muitas milhas para cair no cavalo lá na frente, ou nunca cair do cavalo e descobrir no final de tudo que tudo que viveu foi vão e vazio. Sabe por que eu entendo? Isso aqui é uma coisa que eu não consigo explicar. Por que tem gente que Deus derruba do cavalo, e por que tem gente que Deus deixa seguir o plano? Isso é uma coisa que eu queria entender. Porque eu vou falar para você de verdade, eu sou fruto de uma queda, não sou fruto de outra coisa senão uma queda de cavalo. 23 de abril de 2009, quando eu tive encontro com Deus, não foi um dia maravilhoso, foi um dia horrível. Eu caí do cavalo em alta velocidade. Eu estou agindo de uma maneira, estou parafraseando, eu sei que você entende, mas é só para você saber. Eu caí do cavalo e foi de uma maneira muito dura. Só que tudo que eu vivo hoje foi por causa daquele tombo. E o meu questionamento é, por que Deus não derruba todos do cavalo rápido? Por que tem gente que fica nessa cegueira a vida inteira? Por que tem gente que mesmo sabendo o que é para fazer não faz? Porque eu não era inocente. Eu sabia o que estava errado, eu só não sentia o peso da culpa. Eu sabia o que estava fazendo errado, eu só não sentia o temor que me gerava arrependimento. Mas eu sabia que estava errado aquilo. Eu sabia que o caminho não era bom, eu sabia que o que eu estava vivendo era uma coisa perdida. Eu tinha vergonha, mas continuava na direção. Essa é a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. O mais inteligente é aquele que não precisa cair do cavalo. É aquele que para o cavalo, desce do cavalo e diz, eu não vou seguir se não é o que o Senhor quer. O meu trabalho de fato, entendo o que eu vou te dizer, é convencer os inteligentes a descer do cavalo. Porque derrubar do cavalo não é minha função, é de Deus. Mas Deus usa pessoas como eu e outros para fazer você parar o cavalo, descer do cavalo e não cair. Entenda que essa é a realidade que nós precisamos resolver na nossa vida. Quanto antes a gente entende, quanto antes a gente compreende e obedece, coisas que demorariam anos, demorarão meses para acontecer. Testemunhos que estavam planejados para daqui 20 anos, você vai contar daqui a alguns anos, poucos meses talvez, ou talvez em semanas, simplesmente pelo fato de obedecer rápido. Irmão, obedecer rápido, eu entendi isso com Deus. Quanto mais rápido você obedece, mais tempo você poupa e mais rápido o milagre chega. É uma equação simples, mas nós somos filhos mimados às vezes. Nós queremos continuar fazendo. Nós sabemos que não está certo, mas a gente continua. A gente sabe que o futuro não é bom, mas a gente continua. A gente já sabe o que Deus tinha para nós. Deus estava mandando a gente para a direita e a gente ainda está indo para a esquerda. Isso para mim remete muita coisa. Eu olho para Saulo caído do cavalo, mas olho para Jonas entrando dentro de um barco, indo para Jope, sabendo que Deus havia mandado ele ir para outro lugar. E essa é a questão. Quando você está tomando decisões erradas, quem está com você sofre na mesma proporção de coisas que nem semearam para sofrer. É doido imaginar que hoje a decisão que eu tomo pode prejudicar a vida dos meus filhos. Já parou para pensar que se eu divorciar da minha esposa, meus filhos sofrerão e terão uma mudança de rota completamente diferente do planejado? Meus filhos hoje acordam e se o papai está viajando, eles sabem que o papai vai chegar. Mas se eu tomar uma decisão errada, eu destruo a vida dos meus filhos. Talvez não completamente, mas vou tirar o privilégio deles de ter uma vida comigo e com minha esposa juntos, dando o exemplo que eles precisam para construir uma família. Entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer vai cortar o nosso barato às vezes.
Obedecer vai tirar a gente da crista da onda às vezes. Obedecer vai nos subjugar a um sentimento que vai ser frustrante, porque a gente queria, mas sabe que não deve. A gente queria, mas não pode. A gente entende, e isso é o sacrifício. Isso é o que é o evangelho na prática. Está tudo disponível, mas tem coisas que não é para mim e para você. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então compreende, obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta nós entrarmos em 2026 com as mesmas atitudes, navegando na mesma direção, cavalgando na mesma direção, mesmo sabendo que há muito tempo atrás Deus já falou que nesse rolê que você está, Ele não está junto. Quantos negócios que você já entrou que Deus não estava com você e quebrou? Quantas decisões você já tomou sozinho? Será que é isso que você quer de novo? Será que essa é a estação que a gente quer colocar um repeat na nossa vida? Onde a gente vai vivendo e as frustrações se repetem e nada novo no céu, debaixo da terra acontece. Mas por quê? Porque a gente que não quer. O tema dessa palavra é: não negocie com Deus. O que é o negociar com Deus? É Deus falar para e a gente diz: só deixa mais um pouco. É Deus dizer: é para lá, e a gente diz: não, Deus, deixa eu tentar só mais uma vez. Irmão, quanto mais rápido você obedece, melhor é a sua vida. Eu poderia ser muito cirúrgico, e eu acredito que devo ser. Quantos vícios que você tem administrado de maneira paliativa que já deveriam ter sido retirados da sua vida? Quantas atitudes que você sabe que te afastam de Deus, e mesmo assim, ao invés de você cortar o mal pela raiz, você ainda faz de maneira, segundo você, moderada. Obedecer é melhor do que sacrificar. O evangelho, ele é muito simples. É claro como a água, ele é limpo, ele é puro, não tem segredo, não há dificuldade, há mais lógica do que você imagina. É nós que complicamos, é nós que tentamos negociar, é nós que não confiamos na medida correta, é nós que tentamos adaptar o plano, é nós que vivemos com o plano B na carta na manga, é a gente. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Eu queria que essa mensagem chegasse para você e ficasse ecoando pelo 2026 inteiro, para cada decisão que você precisar tomar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero viver 2026 um ano de obediência plena. Eu estou olhando para os meus filhos e estou olhando para mim. Eu sei o que eu sinto quando um filho meu não confia naquilo que eu estou dizendo. Eu sei a frustração que eu sinto quando eu peço para o meu filho fazer uma coisa e ele não faz. Eu sei. Mas eu criei uma parada lá em casa que está dando certo. Para tudo que eu peço, eu criei uma competição. Não se escandalizem. Está na hora da paternidade começar a dar lucro. Imagine a cena comigo. Estou na mesa do almoço e quero uma garrafa de água gelada. Eu posso ir pegar, mas tenho 3 funcionários, 3 colaboradores com suas vontades próprias. Então eu digo: quem pegar primeiro é o ícone da casa. Irmão, eu nem dou presente, eu só falo que vai ser o ícone. Engraçado, irmão, é uma guerra, e agora eu estou tendo que controlar. Eu falo: Serena, pega para o pai. O Noah quer pegar, eu falo: não, eu pedi para Serena agora. Irmão, eu não precisei mais da competição, eu já eliminei a competição, eu já estou no estágio 2. O estágio 2, eles já entenderam que tudo aquilo que eles obedecem, eles são honrados. E eu não preciso dar nada, eu só faço todo mundo aplaudir. Celebra os irmãos. Vocês não têm noção. O ícone da comida, quem é o que come mais? O ícone. Irmão, você não tem noção. João, tu é o ícone da comida.
O João já, mais mãe, quero comer mais. Irmão, eles já entenderam que obedecer vale a pena. Eles já entenderam que quando eles obedecem, a vida deles fica mais leve, fica mais divertida, fica mais dinâmica. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais rápido a gente obedece, mais perto daquilo que Deus tem a gente chega, mais rápido a gente chega. E então entenda, é melhor pra gente. É melhor pra gente. Eu queria ter obedecido Deus antes, minha vida já estaria mais longe do que está agora. Eu queria ter obedecido Deus antes, mas eu precisei cair do cavalo. Agora você, se você ainda não caiu do cavalo, não precisa cair do cavalo. Escolhe alguém e fala, não precisa. Fala para ele, não compensa, não compensa. Dói mais, dá vergonha, sempre tem alguém vendo. Irmão, quando a gente era adolescente, qual era a pior coisa do que cair de bicicleta? Alguém vê. Sim ou não? E no mundo de hoje, todo mundo vê. Tem gente que está convivendo com vergonhas desnecessárias porque permaneceu relutando contra Deus. Então, quando a gente observa o relacionamento com Jesus, é muito mais simples. Ouviu, obedeceu. O que a palavra diz sobre isso? Não. Então é não. Ah, mas eu acho que... Não. Ah, vamos atualizar... Ah, mas eu... Irmão, se aqui deu certo, não é na tua vez que você vai inventar roda, lindo. Eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas que não deram certo no velho que eles acertaram no novo. No Velho Testamento tinha poligamia, no Novo já não tem mais. Ninguém deu um glória a Deus, irmão. Era para você dar um glória a Deus agora, porque você está no Novo Testamento e agora acabou. Olha o constrangimento, olha o climão. A torta de climão que foi servido. Se eu estou com a minha esposa aqui, eu estou dizendo, é verdade. Fala Deus, eu creio nessa palavra. Imagina, irmão, tem coisas na Bíblia que são exatamente o modelo. Sabe o que é o bom dos evangelhos? É que não esconde os fracassos, não esconde os erros. Ou seja, o erro de alguém não precisa ser o meu erro. O erro de Pedro de puxar a espada no lugar errado não precisa ser o meu erro. O erro de Judas de andar com a porta, andar com o amor, andar com a salvação e não entrar por ela, não precisa ser o meu erro. O erro de Moisés de ser irado e de chutar a pedra, bater na pedra, não precisa ser o meu erro. O erro daqueles que foram espiar a terra e não acreditaram na palavra de Deus e tentaram justificar segundo as suas próprias razões, não precisa ser o meu erro. O erro de Adão e Eva não precisa ser o meu erro. O erro de Sansão não precisa ser o meu erro. O erro de Davi não precisa ser o meu erro. Está lá. Por isso que eu entendo, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2026, você vai andar pianinho. Não, só pega quem quiser, eu vou falar para você. 2026 você vai andar pianinho. Deus, amém. Deus vai falar, você vai obedecer. Você vai viver de acordo com aquilo que diz na palavra de Deus. Você não vai tentar inventar a roda. Você não vai buscar pela exceção. Você vai por aquilo que Deus está falando. É para onde, Senhor? É para cá? Pois então eu vou para cá. É para lá? Então eu vou para lá. É para parar? Eu vou parar. É para ir? Eu vou ir. É para olhar para o céu e confiar que o Senhor vai fazer? Então eu vou olhar para o céu. Eu vou confiar. Eu vou descansar. Eu vou viver de acordo com a tua vontade, porque entendi. O povo lá em casa não ouviu. Amém. Jesus, nós entendemos que esse próximo ano nós não vamos negociar contigo. Não tem brecha para negociação. A tua palavra vai ser o cerne. A tua direção vai ser o nosso norte. Nós queremos viver a tua vontade plena e completa. E é isso que vai nortear a nossa vida. Jesus, abre os nossos olhos. Nos derruba do cavalo, se necessário for. Ou nos dá sabedoria para parar enquanto é tempo.
para seguir de acordo com a tua vontade. Nós não queremos colher sozinhos consequências de decisões que o Senhor não nos mandou tomar. Enquanto há tempo, Jesus, sara casamentos, sara relacionamentos de pai e filhos, muda realidades familiares, negócios, sociedades, portas que não eram para entrar e entraram, que voltem e fechem e corram para onde o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É só o começo, é só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia com Paixão na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando nosso país com os nossos alunos pregando nelas. E eu quero declarar em nome de Jesus que você será uma dessas pessoas. E para você ter mais informações sobre a nossa escola, é só clicar no link que está aqui abaixo. Um beijo, Deus te abençoe e até logo.